Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos? 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? A questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais. Que eu não depender do meu Congresso. Por que a China fez isso? Porque a China tem um partido, a China é resultado de uma revolução, sabe, de 1949, do Mao Tse-tung, e a China tem um partido que tem poder, que tem um Estado forte, que toma decisões e que as pessoas cumprem. Coisa que nós não temos aqui no Brasil. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Eles nos tratam como se nós fôssemos terroristas. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. E a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Você pode até fazer guerra se você quiser, em nome de uma mentira. Que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Eu não fiquei mais radical. Apenas fiquei mais maduro. Mais maduro. Para governar o Chile a partir de 1970, foi eleito o presidente socialista Salvador Allende, com apenas 36% dos votos válidos. Sob seu governo, o Chile, num espaço de tempo muito curto, ficou imerso no caos econômico. O programa socialista, que envolvia confisco e estatização de minas, bancos, indústrias consideradas estratégicas, divisão e repartição de grandes propriedades rurais em fazendas comunais e controle de preços, rapidamente resultou em acentuados declínios na produção, escassez de bens de consumo e inflação descontrolada. Allende centralizou a educação e o sistema de saúde, distribuiu benefícios para seus aliados políticos e expandiu absurdamente a oferta monetária, o que levou ao colapso da economia e ao endividamento do Estado, seguido do calote da dívida. Para combater a inflação, se valeu do típico e ineficaz recurso do congelamento de preços, o que deixou lojas e supermercados com prateleiras vazias, além da insatisfação generalizada dos empreendedores do país.
Com o propósito de impedir que o Chile viesse a se tornar o segundo satélite soviético no Ocidente, após a Cuba de Fidel Castro, em 1973, Allende foi deposto por um golpe de Estado, liderado pelo chefe das Forças Armadas, o general Augusto Pinochet. Em uma batalha para evitar a imposição de uma ditadura comunista, houve perseguição, tortura e morte de pessoas que estavam dispostas e preparadas para causar muito mais sofrimento e um número muito maior de mortes em nome da ditadura do proletariado. Obviamente, qualquer tipo de ditadura é abominável, mas quem sabe, talvez se tivesse existido um general Pinochet na Rússia em 1918 ou na Alemanha em 1933, muitas vidas tivessem sido poupadas. Pinochet entregou a presidência voluntariamente em 1989, deixando como legado a obstrução da tomada comunista, como ocorreu em vários países vizinhos, e amplas reformas em favor do livre mercado, que transformaram o Chile na economia mais próspera da América Latina. Numa ditadura que vamos chamar de convencional, como foi a do Pinochet, o principal propósito é a perseguição dos oponentes políticos do regime, sendo relativamente branda em relação a outros aspectos. Por exemplo, de uma forma geral, não fazia parte do propósito da ditadura de Pinochet a limitação de direitos individuais. A atenção estava mais voltada, por exemplo, à estabilidade da moeda e à remoção das tarifas para a indústria local, visando uma maior competitividade no mercado internacional e o crescimento econômico do país. Por outro lado, um Estado totalitário, cujo propósito do golpe foi evitar, há o objetivo muito mais abrangente e severo de exercer o controle sobre todos os aspectos da vida em sociedade, econômico, político, social, filosófico, entre outros. Para exemplificar, enquanto numa ditadura convencional pode haver o controle sobre a informação, com censuras a jornais e outras mídias, no Estado totalitário, o objetivo é tornar o próprio Estado o provedor da informação. Mais do que o controle do corpo, o principal objetivo é o controle da mente. As experiências totalitárias do século XX tiveram como principal ferramenta a violência contra civis, censuras, prisões arbitrárias, campos de concentração e assassinatos em massa. O controle social era feito através do medo. O Estado totalitário joga pessoas contra pessoas. Filhos denunciam pais, vizinhos denunciam vizinhos para que não sejam denunciados antes. A sociedade fica paranoica. Foi em decorrência de ideologias socialistas totalitárias que ocorreram as grandes atrocidades humanas do século XX. A China maoísta, a Alemanha nazista, a União Soviética stalinista e a Itália fascista. Quando se instaura um regime totalitário, a tendência é que seja silenciada ou eliminada grande parte das pessoas que viveram em outros tempos, sob o regime anterior. Com isso, a preocupação se volta basicamente às gerações posteriores, que já crescem dentro do ambiente de mobilização ideológica permanente, onde são mantidas narrativas como imperialismo capitalista, conspiração de judeus e qualquer outro tipo de asneira repetida à exaustão. Mas seria possível um regime totalitário ser instaurado de forma sorrateira, quase que imperceptível? Vejamos. Eu te desafio a encontrar algum ato da sua vida no qual o Estado não esteja presente ou não possa ser inserido. Desde o momento em que você nasceu, sua vida está completamente rodeada por todo tipo de regras impostas pelo Estado. A escola que você frequentou quando criança seguia as diretrizes impostas pelo Ministério da Educação, assim como todas as demais instituições de ensino que você frequentou durante toda a sua vida. Também é absolutamente controlada pelo Estado sua vida profissional, seja você empregado, autônomo ou empregador. Os vínculos firmados não só precisam ser informados, como devem atender rigorosamente os modelos impostos, que são fundamento para a cobrança de uma altíssima carga tributária. Nem os relacionamentos amorosos escapam. Para poder levar sua namorada ao cinema no seu carro, é preciso ter uma carteira de motorista concedida pelo Estado e seguir as regras de trânsito por ele impostas. Aliás, para ter um carro, não basta ter dinheiro para comprar. É necessário cumprir uma imensa burocracia e requer o pagamento de infindáveis taxas e impostos. E caso você algum dia perceba que encontrou a pessoa certa e decida se casar, adivinha quem estará lá para dizer quais as formas permitidas para a formalização do ato? Exatamente, mais uma vez, o Estado. Da mesma forma, quando uma pessoa da sua família morre, o Estado estará lá presente. Com a desculpa de garantir o direito dos herdeiros conforme as regras por ele criadas, a maior preocupação, na verdade, é assegurar a parte dele na divisão dos bens. Enfim, se você conseguir pensar em algum ato na sua vida no qual o Estado não esteja presente, escreve aí nos comentários.
Uma vez que o Estado brasileiro interfere em praticamente todos os aspectos da nossa vida, seria ele um Estado totalitário? E a resposta é sim. Desde a década de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder pela primeira vez, com forte influência dos estados nacional-socialistas italiano e alemão, o Estado brasileiro vem seguindo numa constante tendência expansionista, que alcançou seu ápice com a atual Constituição brasileira. O grau de intervencionismo no Brasil atingiu um nível absurdo, para não dizer insuportável. Além de o constitucionalismo ter sido completamente desvirtuado no Brasil, a quantidade de leis que só servem para engessar a sociedade e a economia brasileira é assombrosa. A palavra de ordem é regulamentação ou regulação. Ao longo deste último século, foi inserida na sociedade brasileira uma mentalidade estatizante que compreende a regulamentação estatal como algo essencial para o bom funcionamento da sociedade. Tudo que não for regulamentado ou que não tenha a presença do Estado é regido pela desordem e pelo caos. Esta é a grande falácia por trás da tendência expansionista do Estado, cuja única pretensão é o domínio e o total controle da sociedade. Por meio do modelo da social-democracia e das inúmeras constituições que tivemos, o Estado brasileiro foi paulatinamente sendo convertido no Estado totalitário, cada vez mais intervencionista e centralizado. Por incrível que possa parecer, as províncias no período da monarquia tinham muito mais autonomia política e econômica do que os estados sob o modelo federativo. Sem a necessidade de uma revolução, foi dado ao Estado brasileiro um poder de fazer inveja a qualquer ditador em tempos passados, de intervir e regular a economia, de estabelecer regras de conduta para a sociedade civil e impor um extorsivo sistema tributário, entre outras coisas. Com esse arranjo, descambar para o autoritarismo, crise fiscal e colapso da economia é mera questão de tempo. No entanto, para manter a ilusão de sustentabilidade e evitar uma convulsão social, todo regime socialista precisa de mais um elemento: o controle da informação. O investimento em propaganda, que nada mais é do que a informação transmitida em conformidade com os interesses estatais, é sempre uma das maiores preocupações. O problema é que essa técnica não tem mais a mesma eficácia. O Estado é essencialmente um ente burocrático, e talvez muitos ainda não tenham percebido, mas estamos no meio de uma revolução, a revolução da informação e da tecnologia. E se existe algo que tende a ser cada vez mais incompatível com a tecnologia, é burocracia. O avanço da tecnologia vai estar sempre em permanente rota de colisão com os interesses das elites socialistas mundiais. Não tem como mudar isso. Nós não podemos permitir que essas big techs que atuam no mundo todo continuem sendo terra de ninguém. Nós não podemos permitir que essas big techs sejam consideradas empresas de tecnologia. São empresas de publicidade, empresas de mídia, empresas de informação. E, como tais, devem ser responsabilizadas igual todas as demais. Um pouco mais agora de 75 anos, a ONU proclamou a sua Declaração de Direitos. Há hoje a necessidade também de uma discussão do ponto de vista internacional para que a ONU lidere uma declaração de direitos digitais em defesa da democracia. A vida como a conhecemos está em pleno processo de mudança. Da mesma forma que é inimaginável viver sem um celular hoje em dia, a vida que temos hoje será inimaginável em poucos anos. Não precisamos mais esperar das 8 horas da noite para saber a informação pelo noticiário da televisão. O fato acontece e imediatamente é postado, e em questão de minutos ganha repercussão nacional. A informação é em tempo real. Além disso, todos os dias as narrativas do governo são desmascaradas nas redes sociais. Por mais que o Estado tente e crie novos mecanismos, nunca mais conseguirá manter o pleno controle sobre a informação. Por isso, não há outro caminho para o Estado senão a perda gradual do seu poder, a iniciar pela perda da credibilidade. Mas existem estratégias para tentar manter a relevância do Estado.
Não há nada que possibilite mais a ampliação do poder do Estado e enriquecimento de políticos e empresários mancomunados do que o gasto estatal. E poucas coisas são tão oportunas para impulsionar o gasto estatal quanto as calamidades e as tragédias de grande comoção popular. A título de exemplo, recentemente passamos por um acontecimento mundial envolvendo um vírus vindo da China. Com a disseminação do pânico, promovido pela propaganda veiculada principalmente pelos grandes veículos de imprensa, foi criado o cenário ideal para a expansão dos gastos estatais. Uma vez sequestrada a opinião pública, o gasto excessivo passa a ser não somente bem visto, como até desejado. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver. Com repasses bilionários da União, governadores de todos os estados ganharam carta branca para gastar sem licitação. E ao final da crise sanitária, inúmeras foram as denúncias de superfaturamentos, gastos desnecessários, entre várias outras irregularidades envolvendo a compra de medicamentos e equipamentos hospitalares. As grandes catástrofes também são utilizadas como pretextos para ampliar os instrumentos de controle, restrições de direitos e supressão das liberdades individuais. Para este propósito, veio em hora oportuna a enchente que devastou mais de 100 cidades do estado do Rio Grande do Sul este ano. É a mesma agenda demagógica de sempre. As intenções de um governo socialista não poderiam ser mais previsíveis. Felizmente, o poder da propaganda não é mais o mesmo. São 3 eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. A outra ideia que está centralizada no disparo de fake news, e aí você tem diversas fake news com essa mesma ideia, é a de que o Estado atrapalha. Vocês vão ver circulando um vídeo que dá a entender, e nesse caso o Exército virou o principal alvo. É como se os disseminadores de fake news da extrema-direita lá de trás tivessem indo à desforra agora por conta do que o Exército não fez no 8 de janeiro. Alguns deles escrevem isso mesmo, né? Como vocês sabem, eles pediam um golpe, as Forças Armadas não apareceram e aparentemente eles estão querendo manchar a imagem das forças agora nesse episódio. Nem com a maior enchente da história do país, os veículos de propaganda estão conseguindo iludir a opinião pública. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos, a gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá? Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente está com o repórter Thiago Eldes, que está num outro ponto aqui do Rio Grande do Sul. Globo lixo e fora Lula. Pô, aí você me complicou, mas tudo bem. Conta um pouquinho da estrutura que a gente tem por aqui, o que está sendo feito, qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grade Brasil. Sim. Léo, a gente vai organizar aqui melhor, daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui, o pessoal está um pouco incomodado com a situação, daqui a pouquinho a gente volta com certeza. O que a gente pode assegurar, Léo, é que em alguns lugares a gente vê alguns itens em menor quantidade, peço desculpas ali pela manifestação de alguém que passou aqui pertinho da gente.
Lixa! 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 O Estado é essencialmente ineficiente e a tendência é que quanto maior, menos eficiente ele seja. Mais recursos ele precisa tirar do povo somente para se manter, provendo em consequência cada vez menos serviços ou com menor qualidade. O Estado precisa produzir problemas, pois só assim ele consegue justificar a extorsão dos recursos do povo. Não sabemos até quando esse modelo será sustentável, mas algo me diz que não será por muito tempo. Considere se inscrever no canal se você acha nosso conteúdo importante. Te convido também a contribuir com nossos debates. Deixe um comentário e sinta-se à vontade para sugerir novos temas. Paulo Guedes disse em uma entrevista que haveria o risco de o Brasil vir a se tornar uma Venezuela. É sobre isso que eu te falo neste vídeo que está na tela. Clica nele que a gente se vê lá. Obrigado pela audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.